Bem, bom dia a todos. Esta é a minha última aula da minha vida, né? E será só de 1 hora e pouco para a gente depois fazer a prova, né? Olha aqui nos fundos, eu espero que vocês estejam vendo, esse quadro do Di Cavalcanti, que é relativamente grande. Aquela figura central, aquela mulher que está com os braços bem levantados, né? Ela parece que está contando alguma coisa para os outros, que também parece ser, como ela, pescadores, descendentes de escravos, né? E tem uma pequena rede atrás dela, né? E a paisagem do mar, né? E você tem as figuras mais ou menos repartidas em torno dela, que está no centro da obra, né? E a pergunta é se os braços dela significam que ela está reclamando, se ela está, de certo modo, assumindo uma posição de Cristo crucificado, ou se ela já está erguendo os braços em busca de salvação, né? Vejam, o Di Cavalcanti, que é autor desse quadro, ele pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro. Então, veja, a pergunta que eu estou indiretamente colocando é até que ponto essa informação biográfica sobre o autor pode afetar a leitura que se faça da obra, né? E até que ponto, por outro lado, se justifica essa expectativa, por um lado, de dar atenção às pessoas simples do povo, entendeu? Retomando as figuras de pescadores, né? Que é uma retomada do que você tem no Novo Testamento, a predileção de Jesus Cristo pelos pescadores, que eram as pessoas mais pobres daquela sociedade, porque eles não tinham nem terras, né? Nem gado, nem nada, eles só tinham realmente o barquinho para ir pescar. E, por outro lado, a história toda da escravidão no Brasil, né? E a necessidade de busca de uma redenção. Então, são vários elementos, né? E o paradoxal que estava subjacente a isso é uma leitura em que, de certo modo, o marxismo, o comunismo é visto como uma espécie de desenvolvimento do próprio socialismo, né? Do próprio socialismo de Cristo, do cristianismo nesse sentido, né? Quer dizer, a predileção pelas camadas mais baixas da população, achando que nelas se encontraria a salvação, né? Isso está no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que é uma ética exatamente contrária à do patriciado romano, né? Em que se privilegiava os donos, os senhores de escravos, os proprietários de terras, os homens mais corajosos, os soldados, os militares, na verdade, os comandantes mais hábeis, e o resto era menosprezado, né? Então, a noção de que cada ser humano tem uma alma, isso vem grandemente do cristianismo, né? Enquanto que no mundo grego isso não era tão habitual, né? Então, eu estou só colocando isso como introdução para um problema que nós temos abordado um tanto, mas que eu queria assinalar que, em última instância, nós não temos uma solução clara. Quer dizer, o que é arte? Há uma definição de arte, né? E eu diria que, de certo modo, não há uma definição de arte, porque senão a gente poderia resolver a arte através de conceitos, né? E uma tese fundante que você tem em Kant é que o belo é que sem conceito agrada, né? Quer dizer, você não consegue conceitar o belo, ou você tem a reação de agrado diante de uma coisa bela, antes mesmo de ter uma definição disso. De certo modo,
você fica de queixo caído, significa você fica sem palavras, espantado. Depois você pode tentar explicar, mas a explicação não substitui a vivência estética, tá? Como fundamental. Só que isso levou também à concepção de que o belo é uma qualidade que se vê no objeto por uma reação subjetiva, né? E não é uma construção objetiva da coisa, né? Aí se perdeu a noção de qualidade que está em Aristóteles, né? Em que no Aristóteles você tem ainda a estrutura geral da coisa, o modo como ela se apresenta, o estado em que ela está, tudo isso faz parte da qualidade. Depois, a reação que desperta isso tudo, mas são, para mim, 4 instâncias diferentes da concepção de qualidade que se perdeu, né? E nós estamos vivendo numa era em que a qualidade tem sido definida em termos quantitativos, né? Por exemplo, em livros se fala em best-seller. Best-seller é quantidade de obras vendidas. Nos leilões de pintura ou de esculturas se diz qual é o topo do arremate que foi alcançado, entendeu? E, portanto, as obras que foram vendidas mais caras é porque são as melhores, entendeu? Quer dizer, a qualidade é substituída pelo preço, né? Ora, a obra era a mesma quando ela tinha um preço alto e quando ela não tinha valor nenhum, né? Por exemplo, Van Gogh vendeu, ao que parece, apenas 2 quadros, né? E ele foi sustentado pelo irmão dele, que era marchand, e via que ele tinha talento, né? Ficou dando dinheiro para ele e produzir durante 9 anos e meio, né? Até que ele se suicidou, né? E ele produziu quantos quadros? Talvez uns 950, na melhor das hipóteses, né? E ninguém comprava porque ele tinha aquela pintura que marcava a tinta sobre e o pincel sobre a tela, né? E isso foi considerado mau gosto numa época que dominava o gosto da pintura acadêmica, em que o quadro devia reproduzir a paisagem da natureza. Entendeu? Então, nós estamos aqui tratando da categoria do gênio, que aparece em Platão, aparece em Alexander Gerard, aparece em Kant e assim por diante, em Nietzsche aparece bastante, que é aquele elemento, de certo modo, inexplicável de como é que alguém, de repente, consegue fazer uma coisa de tão superior qualidade. Então, essa superior qualidade, né, mas que não é uma questão subjetiva, é um modo de constituição da própria obra, né? Em 1000 pequenos detalhes, ela se torna melhor do que outros, tá? E você percebe isso quando você faz um trabalho comparativo entre as obras, tá? E aí você vê o que um autor, um artista conseguiu fazer e o que ele deixou de fazer, o que outro desenvolveu e um terceiro retomou de outro modo, né? Então, esse a mais, né? No século XVIII, eles usavam muito uma expressão, esse je ne sais pas quoi, aquilo que eu não sei que é, né? Que é esse a mais da grande obra. E tem a ver com a mais do gênio. Agora, esse tema, se isso é reconhecido ou não, e como é reconhecido, é bastante antigo. Se vocês, por exemplo, olharem no Platão e no Hípias Maior, você tem várias definições do belo, que o Hípias tenta dar para o Sócrates, que está perguntando, né? Esse diálogo chama Hípias Maior, porque tem um outro com o personagem Hípias, que é de tamanho menor. Então, tem o Hípias Maior e o menor. Mas a pergunta é o que é belo, né? Então, ele vai dizer, belo é o ouro.
né? Aí você está definindo um preço, né? Belo é ter poder. Não, você está definindo outra coisa que não é o belo, entendeu? Bela é uma mulher bonita, né? O belo é morrer respeitado. São várias definições que vão sendo dadas e o Sócrates vai rebatendo, dizendo que não serve, né? E a conclusão é dizer o que é belo é muito difícil, né? E o Platão, na República, ele deixou um problema lá pendente que eu acho que tem sido mal entendido ao longo dos tempos, que é a questão da expulsão dos poetas da República. Por quê? Porque não se lê direito o Platão. Ele mesmo deixou bem claro no final do simpósio que toda vez que o Sócrates fala, ele fala ironicamente. Quer dizer, ele nunca diz aquilo que ele pensa. Ele apresenta como se fosse a convicção dele uma opinião, né, que não é aquilo que ele pensa. Ele só diz aquilo para provocar nos outros que eles pensem, sabe? E isso o cristianismo todo não considerou, porque leu um pedaço lá e virou o neoplatonismo escolástico. Mas aí essa parte final sobre a expulsão do poeta tem sido levada a sério, como se fosse realmente uma proposta do Sócrates e do Platão, no sentido de que seria preciso expulsar os grandes poetas da República, dessa República governada pelos melhores, a meritocracia, né? Ora, a própria poética, a própria República do Platão é produto de um trabalho poético. O Platão mesmo começou como dramaturgo, como tragediógrafo. Depois ele queimou as obras dele, mas, por exemplo, o simpósio dele, também conhecido como Banquete, né, é uma sucessão de 3 tragédias, uma sátira, 3 tragédias e uma sátira, né? Eu já publiquei isso na revista Estética Semiótica, aqui no portal da biblioteca. Essa sucessão era típica, porque as peças gregas eram sempre trilogias, né, seguidas por uma sátira, sendo que das sátiras a gente não tem praticamente nada, porque era basicamente um improviso dos atores avacalhando as peças que recém tinham sido encenadas, né? E aparece primeiro Aristófanes, avacalhando a concepção de amor até então apresentada, e, no fim, aparece Alcibíades bêbado, e Alcibíades diz claramente porque o Sócrates tinha proposto a noção do que hoje se conhece como amor platônico, né? Não amar pessoa nenhuma, amar um ideal de uma pessoa, o ideal do amor, tá? Que levou na Igreja Católica ao culto mariano e assim por diante, aos ordens de irmãos maristas e assim por diante. Bom, só que aí, vejam bem, quando se propõe isso, o que se rompe é o fundamental da relação amorosa, que é a relação. Você não tem mais uma relação com o outro, você tem uma relação com algo que é subjetivo e é puramente abstrato, né? Juliana Muro, acho que está com o alto-falante ligado ainda. Bom, então, veja, quando ele expulsa o poeta da República, ele está, me parece, questionando a própria proposta que ele fez de uma aparente meritocracia. Porque, vejam bem, a estrutura da República é uma contradição entre o argumento conceitual e o argumento imagético. Porque parte lá do mito da caverna, né, assim chamado, né, em que você tem um grupo de pessoas presas e que são servidas pelos outros e que ficam olhando sombras projetadas no fundo da caverna,
E tem os outros que são os que cuidam deles e fazem o entretenimento, mantêm a fogueira acesa, etc. Que são os escravos. Né? Os artistas, inclusive, são parte dos escravos. Né? Então, tem a classe senhorial do patriciado, né, dos donos de escravos, e tem os escravos de diversos tipos. Né? E, vejam, a questão que se coloca é saber quem primeiro saiu da caverna para ver a luz do sol e ver as coisas como elas realmente são, para se mostrar como ser superior. Mas é óbvio que na argumentação da imagem, você tem que os escravos tiveram que buscar lenha lá fora, buscar comida. Os fazedores de bonecos tiveram que buscar material para fazer os bonecos. Né? Tiveram que imitar, descobrir como é que eram os pássaros, os animais que eles imitavam, entendeu? Como é que eles eram. Portanto, eles saíram todos da caverna. Só que o argumento oficial é que só alguém desses aristocratas que está preso, que se solta e sai para fora da caverna e volta e tenta libertar os outros que não querem ser libertados, mas esse é o modelo do homem de ouro que é destinado a mandar, né? Meritocracia. Né? E portanto, tem se lido isso ao longo da história como se valesse apenas o argumento de que só no meio da aristocracia é que vão surgir os líderes, os gênios, os políticos que podem governar, entendeu? Enquanto que dos que trabalham e dos artistas não surge nada que preste, entendeu? Mas, por outro lado, a imagem que o escritor Platão deixou lá permite observar essa contradição entre dois níveis, só que durante 2.500 anos essa contradição não tem sido observada, porque, em geral, o pensamento está mancomunado com a oligarquia. Né? Ora, quando essa meritocracia, assim chamada, que diz que é mérito para ela, né? E que é modelo, por exemplo, para a Igreja Católica. Né? Então, quem escolhe o governante supremo são os cardeais. Né? Quem se reúne num simpósio da Igreja para fazer um concílio, para fazer as grandes decisões, são os bispos. Entendeu? Então, a plebe fica fora. Né? Os escravos não têm vez. Né? E, agora, veja, por que o Sócrates precisa propor que o poeta deveria ser... não é um poeta qualquer, veja bem. Por que ele deveria ser expulso? O modelo é Homero. Não é qualquer fazedor de versos, entendeu? Não é qualquer um que fica aí só se queixando da vida fazendo rimas, entendeu? Não se trata disso. Se trata do grande pensador e poeta ao mesmo tempo, como o Homero, que é o exemplo que é dado. Né? A Grécia não existiria sem Homero. Né? Então, esse é o modelo. Né? Então, veja, o problema é que um cara desse nível é capaz de propor uma outra alternativa que não aquela que foi proposta como sendo o supremo mérito. Tá? Então, quem é que, por exemplo, dentro da Igreja Católica fez uma ruptura que colocou outra coisa? Foi, entre outros, o Martim Lutero, né? Outros que tentaram, geralmente foram mortos, queimados em praça pública, tal, entendeu? Mas o Lutero, no primeiro, nem era um monge, né? Católico, né? Ele estava discordando de coisas da Igreja, principalmente a ganância de conseguir dinheiro para financiar as obras do Vaticano, né? E ele obteve o apoio lá dos nobres da região norte da Europa, que não queriam mais que os recursos ficassem indo todos para a Itália. Né? Como na Inglaterra também não gostaram. Né? E aí também fizeram a igreja anglicana lá. Né? O próprio rei fez isso. Né? Então, você tem momentos de ruptura. E esse grande poeta, ele representa aquele pensador que é capaz de propor uma ruptura com o sistema vigente. Tá?
Então, mas veja, com isso, como a própria obra da República é produto de um gênio criativo, filosófico e literário, né? Ele teria de estar expulsando a si mesmo. Ora, isso questiona o mérito da meritocracia, porque existe alguma coisa a mais que, de repente, pode surgir e que está acima disso que você tem nesses governantes, né? Onde é que quem captou isso, eu acho, né, foi o Nietzsche, no Assim Falava Zaratustra, né? Por exemplo, ele diz que os filósofos estão acima dos reis e dos príncipes. Por quê? Porque os reis e príncipes vão tratar de executar na política pública aquilo que é proposto como mudança ética, mudança de visão de mundo por parte desses grandes pensadores. E muitas vezes, para o Nietzsche, né, certos líderes religiosos são, na verdade, pensadores que usam a religião para propagar melhor o pensamento deles. Tá? Então, mesmo os deuses da antiguidade eram modelos de pensadores que viam as coisas de um plano mais elevado e, portanto, não se confundiam com as opiniões comuns. Então, vejam, eu estou chamando a atenção que, de repente, tem alguém que pode estar no nível mais alto. Isso não era algo assim puramente abstrato, né? Quer dizer, quando o Sócrates foi morto num júri que tinha 500 pessoas lá em Atenas, né? O Platão conta numa das cartas, sétima ou oitava, por aí, que ele teve que fugir de Atenas porque os discípulos de Sócrates começaram a ser perseguidos também, poderiam ser mortos, como o próprio Sócrates foi, né? E o Platão fugiu de Atenas para a Sicília. Só que o governador lá que o recebeu, né, depois de um ano, parece que foi derrubado do poder, né? E aí o Platão ficou no problema, ele era jovem, ele devia ter talvez uns 20 anos, ele ficou com um grave problema, que se ele tentasse sair, ele poderia ser preso, porque era como se ele fosse mancomunado com o rei anterior, e se ele fosse para Atenas, ele poderia ser morto lá, né? Aí ele ficou mais um ano quieto lá, escrevendo essas cartas, tal, né? E depois ele saiu pelo Mediterrâneo e foi preso por piratas, tornado escravo. Aí um senhor rico lá, que já tinha ouvido falar dele, resolveu comprá-lo e deu a liberdade para ele. E parece que Platão foi para Luxor, lá no Egito, estudar na universidade lá. Aquela universidade chegou a ter uns 80.000 alunos, né? E boa parte desses gregos de renome tiveram sua formação lá. Eu, com isso, estou estabelecendo uma ponte com o próprio Egito, né? Porque, vejam, as pirâmides, né, elas são tomadas por Hegel como modelo de arquitetura e de linguagem arquitetônica. Para o Platão, para o Hegel, a arquitetura é a mais tosca das artes. Ela é a primeira das artes, porque ela abriga todas as artes dentro de si, mas é, na opinião dele, aquela arte que menos condições tem de expressar em detalhe aquilo que ela quer dizer. Tá? E ele não faz uma análise mais aprofundada das pirâmides do Egito, mas que ele toma como um ponto de partida histórico para pensar a evolução da arquitetura, né? Aquele modelo egípcio, né? Onde é que a arquitetura ainda é relativamente tosca. E depois a Grécia, Roma, entendeu? Na Antiguidade Clássica, e depois o que ele chamaria de arte românica, que é a medieval, mal traduzido por romântico, mas não é, né? Ele queria ver 3 grandes etapas, como é que elas evoluiriam, qual seria a diferença delas, essa visão que ele tentou fazer histórica, né? E com isso ele deixou outras coisas fora, né? Por exemplo,
arquitetura da Índia, do Butão, ele nem tinha ido lá, nem até o Egito, acho que ele chegou, né? Bom, o ponto é que o Hegel quer examinar a relação entre arquitetura e escultura, né? Claro, a escultura é voltada basicamente para o corpo humano, né? Então, ela é geralmente dessa dimensão humana. Mas no Egito, você tem esculturas como a Esfinge, né? Que é a escultura gigantesca, o que ele chamaria de uma escultura arquitetônica. E você tinha, por exemplo, na entrada dos templos, uma série de esfinges, né? Que olhava a pessoa que entrava dos dois lados, né? E ele era conduzido lá para dentro para depois conversar com a atividade lá, né? E segundo se sabe, há um lugar escondido onde é que estava a estátua, onde é que os sacerdotes podiam escutar o que aquele cidadão ia lá conversar com o Deus, quando ele tinha acesso a falar direto com a divindade, né? Então, eles ficavam sabendo do que se passava nos bastidores da sociedade, né? Bom, o problema é que nós vemos mal as pirâmides hoje. Por quê? Porque elas não eram assim como nós as vemos. Elas eram revestidas, né? E a parte de cima delas era folhada a ouro. De tal maneira que, quando o sol batia lá, né, não só ela toda resplandecia, mas lá em cima, o topo dela era divino, era solar. E o deus Ra, Sol, era originador da família faraônica, da família real, né? Por isso que o faraó do Egito tinha de casar com uma mulher da própria família dele, né? O que levou a muitas deformações, né, de membros da família, né, aleijados, etc., né? Bom, a questão é que nós temos assim um ápice, né, que seria considerado divino. Agora, até que ponto a pirâmide do Egito era uma expressão de algo mais que talvez o Hegel não tenha considerado suficientemente? Claro, a explicação mais simples é que era para ser uma morada de um deus, que era o faraó, depois falecido, e o faraó tinha a missão de proteger o Egito no reino dos mortos. Ele tinha uma tarefa, então era acompanhado por buchetes, que eram servos, eram forma de estátuas, ou outras pessoas morriam junto com o faraó lá, tal, entendeu? Mas ele levava toda uma entourage para poder cumprir essas tarefas no além. Em geral, as montanhas eram vistas como residências dos deuses na antiguidade, né? O Monte Parnaso, por exemplo, para os gregos, né? Mas também na China, no Butão, etc. Os topos mais altos eram povoados por deuses. Então, o Egito não tinha montanhas, era plano, né? O deserto, tinha o rio, tinha as margens que eram produtoras de alimentos, etc., mas não tinha montanhas. Então, se construía uma montanha para ter uma residência dos deuses. Isso é uma explicação primária, né? Mas, por outro lado, vejam, esse formato de pirâmide reproduz a estrutura da sociedade egípcia. Quer dizer, se fala que aqui, as pirâmides foram construídas por escravos. Parece que não foi bem assim, né? Os artesãos que trabalhavam lá eram remunerados. Eles tinham assistência médica, eles tinham uma boa alimentação. Quer dizer, não eram simplesmente escravos, né? Estavam acima da posição, eram artesãos livres, né? Mas por que eles queriam trabalhar naquilo, né? Vejam, a sociedade egípcia não era democrática.
ela era hierárquica, né? Claro, no topo estava o faraó, depois estavam os sacerdotes, depois grandes comerciantes, os soldados, e aí esses artesãos, e lá embaixo os escravos, tal, ou os povos vencidos. Tá? Então, a pirâmide reproduzia o todo da sociedade e, de certo modo, mirando-se na arquitetura da pirâmide, cada um sabia o lugar que ele deveria estar, né? Assim como no Coliseu de Roma, a alta sociedade de Roma toda se encontrava e todo mundo sabia quem era quem, né? E se faziam aqueles combates porque o Império Romano se baseava na capacidade de combater outros e de dominar outros povos, etc., né? Nos salões aristocráticos europeus, os teatros, né, as lojas, etc., um lugar onde a aristocracia se via, entendeu? Se encontrava, se conversava, etc., trocava informações, olhares, namoros, etc., né? Não era um espaço democrático, assim, para qualquer um entrar pagando entrada. Não era assim, né? Então, locais tinham uma função social. Então, diga assim, a minha sugestão seria que a sociedade egípcia se via reproduzida lá dentro e, de certo modo, representada pelo faraó, que era a unidade de todos. Tá? E quem estivesse mais embaixo deveria ficar orgulhoso de fazer parte desse todo e ajudar a sustentar esse todo. Não era questão de querer derrubar o mais alto e para subir lá em cima, entendeu? Quer dizer, era aceitar essa estrutura, tá? Mas vejam, o topo era considerado dourado. Então, essa imagem da pirâmide reproduz também algo que acontece no mundo da produção artística ou artesanal, né? Você tem muitas obras embaixo, né? Que são medíocres, de certo modo, ou são apenas artesanato, não são propriamente arte. Depois você tem obras medianas e depois você tem algumas poucas grandes obras, que são os grandes clássicos das várias artes, tá? Os grandes clássicos universais, né? Então, não há muita dúvida, digamos assim, embora isso seja duvidado, mas há um certo consenso, né? Que pintores como Van Gogh, ou Renoir, ou Rafael foram grandes pintores, né? Que Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner foram grandes compositores, né? Que alguns grandes escultores houve lá, Fídias, Canova e assim por diante, entendeu? Quer dizer, as obras dele, quando você contempla, elas são a prova de que esses artistas conseguiram uma perfeição que, em geral, não se tem, né? Vejam, as grandes obras de arquitetura, tem algumas aqui no Brasil, aqui e ali, por exemplo, a Catedral de Brasília, eu acho que é uma grande obra, mas... Professor, Pois não. desculpa interromper, mas tem um aluno tentando entrar, o Alexandre, Sim, pode. e aí não tá autorizado para ele, não sei o que aconteceu. Mas não está aparecendo aqui para querendo entrar. Ah, entendi. Tá, eu vou pedir Ele para não ele. está aparecendo, não. Entendeu? Ele nem apareceu. Tá? Todos que pediram, eu deixei entrar. Tá bom? Tá? Então, vejam, eu estou querendo salientar com o estudo, né, de que haveria esse nível mais alto, porque eu tenho um livro chamado A Narrativa Trivial, em que eu procuro mostrar como é que essas narrativas mais simples que aparecem nas novelas de detetive, nos faroestes, nos bang-bangs, etc., como elas têm uma estrutura determinada que é possível de discernir através de conceitos, tá? E essas estruturas,
elas são definíveis. Então, você pode ver como é que uma obra vai acabar. Por exemplo, uma novela detetive. Você tem que ter um crime nela, você tem que ter... agora apareceram 3. Acho que ele reiniciou o computador, não sei se ele conseguiu entrar. Não, é que estava para baixo isso aqui, né? Agora estão entrando. Tá? Então, vejam, você vai ter alguém que vai detectar o problema, né? E esse vai ser o detetive. Tá? E, no fim, você vai ter que ter a solução daquele crime. Tá? Então, faz parte da natureza do gênero isso. Né? Você tem as novelas Água Açúcar, novelas Cor-de-Rosa, ou Sabrina, Sabina, o que você quiser, em que você tem uma moça pobre, porém virtuosa, simpática e bonita, e vai ter também os que aparecem, e tem um moço lá, um senhor, que é muito rico, tal, entendeu? Ou é nobre, entendeu? E aí, no fim, vai dar certo, os dois vão acabar casando, tal, e essa felicidade está realizada. Então, faz parte da lógica do gênero, isso. Tá? Mas, então, você pode prever por conceitos como é que aquilo funciona. Tá? Dificilmente você é surpreendido dentro disso. Agora, o truque da novela de detetive é você esconder quem é que é o que é real criminoso. Então, faz parte, por exemplo, da lógica que, por exemplo, aconteça num lugar determinado com um número determinado de suspeitos. Não pode ser alguém de fora. É um grupo bem determinado. Né? E o leitor ou o espectador deve ser induzido a suspeitar de alguém, né, que não vai ser o criminoso, e depois vai o criminoso ser alguém que precisa estar acima de qualquer suspeita. Tá? Por exemplo, a Agatha Christie até brinca com essas regras. Né? Por exemplo, em princípio, na história de detetive, você deve poder confiar naquele que está contando, que aquilo que ele conta, aquilo que ele transmite, é também aquilo que o detetive sabe, e então você tem que poder adivinhar quem seja o criminoso, assim como o detetive mostra a genialidade dele, dizendo no fim, de modo surpreendente, quem foi que matou a pessoa que apareceu morta no começo da história. Né? Então, essa mutação, por exemplo, a Agatha Christie brincou, fez uma novela uma vez em que o próprio criminoso contava a história. Né? E botava ele como um pastor, um sacerdote, né? E, portanto, acima de qualquer suspeita. Né? Tem o assassinato do Expresso Oriente, onde é que tem 10, 12 pessoas que dão uma facada no morto, todo mundo, todos os suspeitos participaram do assassinato, entendeu? Quer dizer, isso é uma brincadeira com as regras do jogo já, né? E aí ela faz, a Miss Marple, por exemplo, uma mulher fraca, que não dá socos, etc., do interior, mas que tem uma sagacidade muito grande de perceber as coisas. Monsieur Poirot, ele é também um detetive de origem belga, com um bigode especial e tal, entendeu? É diferente do gênero, por exemplo, do policial norte-americano, onde é que você tem um cara que dá porrada para tudo quanto é lado, dá tiro para tudo quanto é lado, mas também, digo assim, tem subjacente essa busca de saber quem matou quem, entendeu? Mas a novela detetive se diferencia pelo fato dela, em princípio, não ter, digamos assim, além do assassinato, uma violência de lutas, de socos e tiros para lá e para cá. Né? Mas, por exemplo, a última novela de Agatha Christie, Carten, em português, Cai o Pano, né? O Poirot, não podendo provar que o criminoso era o criminoso, ele dá um tiro nele.
né? E livro mundo disso, mas é o encerramento, é uma obra que só foi publicada depois da morte da Agatha Christie para ser assim a saída de cena do detetive principal dela, né? Então, vejam, estou insistindo nessa necessidade de discernirmos diferentes níveis. Então, uma coisa como a pirâmide, ela é uma imagem que ajuda a entender esse esquema, né? O problema, em termos de gosto, é que se você não chegou à noção do que está lá no topo, né? E não é uma noção só de ouvir falar, não. Quer dizer, você tem que ter trabalhado aquelas obras desde dentro, né? Ter vivenciado elas e tentado entender a estrutura delas, ver no que elas se diferenciam das outras. Se você não conseguir ter essa noção, o seu gosto vai ficar no nível médio, digamos assim, né? E aí o que está lá para cima você simplesmente ignora, né? É como se não existisse. Então, o que está no seu nível aparece como sendo o máximo, como sendo realmente muito, muito bom para você, que não tem noção desses níveis mais elevados, sabe? E quando se restringe o horizonte da arte a uma nacionalidade ou mesmo a uma época, né, você está eliminando todo o topo da pirâmide, sabe? É o que se faz aqui no Brasil no ensino, né? Na literatura, você só aprende o cânone brasileiro, né? Na arquitetura, quase só se estuda arquiteto brasileiro, né? A tendência vai nesse sentido. Em princípio, os arquitetos são mais abertos, mas o problema é que, por exemplo, os alunos de arquitetura não viram, em geral, as grandes obras da arquitetura mundial. E veja bem, ver as obras significa ter estado lá, ter entrado dentro delas, sabe? Não é simplesmente olhar uma foto deles ou delas ou ver um vídeo, coisa assim, não, entendeu? Você tem que vivenciar a grande obra de arquitetura. Isso, se você não entrar dentro da Catedral da Sagrada Família do Gaudí, você não vai ver o que ele quis fazer lá, entendeu? Isso é uma impressão muito superficial que você vai ter com um vídeo que seja feito lá dentro. Claro, dá uma impressão, mas não é a mesma coisa, tá? Então, essa noção de que há obras que se diferenciam do resto, que estão acima da média, que estão com uma consistência em que elas, de certo modo, como que devoraram todas as obras menores e se colocaram no topo, né? Na comparatística francesa, se tinha uma expressão que dizia mais ou menos o seguinte: um leão é feito de muita ovelha devorada. Na verdade, muita gazela, porque se comer ovelha ele não vai durar muito tempo, entendeu? Mas as grandes obras devoraram as menores e conseguiram fazer alguma coisa que as outras não são capazes de alcançar, tá? Então, saber diferenciar essa qualidade, sabe? E essa qualidade não é apenas uma impressão subjetiva que eu tenho, e sim algo que está muito objetivamente constituído dentro daquelas obras, né? Mas eu estava querendo insistir, eu estou, nesse sentido, dando o exemplo da República do Platão como se fosse uma obra literária, que ela basicamente é, né? Em que eu, apontando a contradição entre, vamos dizer, o argumento conceitual e o argumento imagético, tá? E mostrando que, de certo modo, o argumento imagético nega aquilo que o argumento conceitual quer apresentar, e, portanto, questiona já dentro dele a questão da meritocracia, que não acaba não sendo a solução, embora tenha sido adotada na estrutura da Igreja Católica, por exemplo, ou da luterana. Aí, digo assim, o poeta é aquele que vai ser expulso, porque é aquele que vai ter a percepção dessa dimensão imagética
que vai poder surgir alguma coisa a mais do que o próprio conceito. Entendeu? Então, é isso que está no Kant quando ele diz que o belo é o que sem conceito agrada, porque vai além do horizonte do conceito, sabe? Então, por exemplo, ele não fala apenas não faz um tratado da razão pura, não, é crítica da razão pura. Tá? Quer dizer, ele quer reforçar, por um lado, a dimensão da razão, por outro lado, ele quer mostrar os limites da razão, sabe? Claro que ele tem um esquema que é basicamente, vamos dizer, católico-luterano, né? Quer dizer, você tem uma dimensão corpórea dos sentidos, né? Que tem as percepções, depois você tem o entendimento conceitual, né? E, acima disso, você tem o nível da razão. E entre a razão e o conceito, você tem o juízo. Né? Então, é uma construção que ele faz em forma de pirâmide também, nesse sentido. Né? E o Nietzsche vai dizer, não, por baixo dessa percepção consciente que eu tenho, que ele está falando aí, eu tenho muito mais percepções inconscientes. Portanto, eu tenho uma pirâmide invertida dentro de mim que me permite estruturar e manter essa pirâmide por cima. Né? Então, essa sustentação da pirâmide, né, ela tem que ter um fundamento, senão ela afunda. Né? E esse fundamento é que é muito mais importante, de certo modo, para nós hoje. Né? O que é que faz com que você pense desse modo? Né? E, então, quando o Kant está formulando essa questão do belo, por que ele vai examinar isso? Porque é a dimensão em que o entendimento e mesmo a razão não vão conseguir dar as explicações suficientes. Entendeu? Então, é crítica do juízo também. Quer dizer, o juízo é conceitual, mas ele é baseado nas grandes diretrizes das ideias, da razão. Tá? E a arte é o produto do exercício da ideia de liberdade. Tá? Para o Kant, só tem 3 ideias básicas na razão. Né? A ideia de Deus, que seria nesse sentido, ele acreditava em Deus. Né? Mas a noção daquilo que permanece, daquilo que é imortal, daquilo que deve ser guardado. Né? A ideia de liberdade, que é fundamental, porque é o que vai justificar o ser humano. Né? O que caracteriza o ser humano seria a noção de liberdade. Isso é a noção que vem do iluminismo francês. Né? Em outras épocas não se pensava assim. Na Idade Média, o que é o homem? O homem é a criatura de Deus. E pronto, entendeu? Não tem muita questão de querer. Ele foi criado, né, para provar que merece ir para o céu, ponto. Entendeu? Quer dizer, não tem esse outro problema. Tá? O que seja o homem hoje? Né? Bom, a gente está vendo que nós tratamos já disso. O Descartes cria, digamos assim, o sujeito como ponto de referência para a análise da objetividade das coisas. Mas a objetividade tem sempre essa mediação da instância da subjetividade. É claro, existem pessoas que julgam as coisas, são cientistas que formulam leis, etc. Mas o que eles procuram formular não deve ser apenas subjetivo, deve ter objetividade. Então, a preocupação do Kant com a crítica da razão pura é conseguir constituir o que ele chamava de um sujeito transcendental. Quer dizer, aquilo que ele formula não é apenas subjetivo, é objetivo também. Né? Então, o grande artista é aquele que vai criar uma coisa que vai além do tempo de existência daquele artista. Né? Porque vai ser significativo para outros tempos e outros lugares. Tá? Então, veja, a noção de grande arte, ela transcende não só épocas, mas transcende países também. Tá? Então, vejam, Van Gogh, né, ou Picasso. Né? Van Gogh era holandês de origem, mas morou na França
Picasso era espanhol de origem, mas viveu na França, né? Então, eles eram franceses? Não, não eram, entendeu? Mas tem importância se eles eram holandeses ou franceses? Não. O que importa é que eles eram grandes pintores. Eles fizeram obras que ninguém mais conseguiu fazer, sabe? Foram imitados por outros, etc., mas as obras deles são de primeira qualidade, né? Claro, nem todas as obras de Picasso são de primeira qualidade, no sentido de quererem competir com as melhores obras que ele fez, né? Tem coisas que ele fez, fazendo só um traço assim, desenhando uma figura feminina, por exemplo, né? Ou só um desenho ananquim, entendeu? Isso não tinha a pretensão de ser algo tão complexo quanto um quadro grande a óleo, né, que ele fez, né? Então, essa, talvez, sabe, às vezes a obra mais conhecida de um pintor pode não ser a obra melhor que ele produziu, né? A Guernica é muito famosa, né? Vocês têm que ir para a Espanha para ver lá, né? O Museu Maria Sofia, né? Em Madrid, né? Mas você tem outras obras do Picasso que são mais, entre aspas, bonitas, né? Mas ele, de certo modo, não queria fazer a Guernica como uma obra bela, entendeu? Ele queria mostrar as atrocidades da guerra, corpos despedaçados. A Guernica foi uma cidade bombardeada por aviões alemães a pedido do Franco na Guerra Civil Espanhola, né? Então, é a destruição que ele não estava celebrando, mas denunciando. Então, é uma obra engajada. Não esqueça, Picasso era membro do Partido Comunista também, né? Então, mas isso também não explica a grandeza dele ter sido membro. Isso é algo relativamente ocasional, né? Então, essas obras maiores, né, a gente precisa conhecer para saber qual é o nível alcançado dentro daquelas obras. E aí você pode julgar as outras obras, né? E, vejam, é importante ter a noção de como é que é a estrutura de obras em diferentes gêneros artísticos, porque aí se mostra até onde se chegou naquele ponto, né? Por exemplo, Chopin, né? Você tem as valsas do Chopin, né? E você tem as valsinhas vienenses, como elas são tocadas por aí, que não é bem aquilo que o Strauss, por exemplo, compôs, né? Mas, por exemplo, a mão esquerda do piano do Chopin, cada acorde é um diferente do outro, sabe? Não é só pum, pá, pá, entendeu? Ele vai sempre fazendo diferenciações sutis, e mesmo quando ele compõe exercícios para o piano, né, ele não consegue compor nada que seja simplesmente um exercício. Acaba sendo um exercício muito bonito, entendeu? Com uma melodia lá dentro, entendeu? Vale a pena conhecer, né? As peças transcendentais do Liszt para piano são muito difíceis de ser tocadas, né? Mas para quem toca bem aquilo, realmente ele consegue fazer uma execução que chama atenção pela melodiosidade daquilo, né? Eu escutei um grupo de pianistas tocando aqui. Geralmente, os professores de piano aqui não ousam tocar essas peças, porque elas são muito, muito difíceis, né? Até se dizia na época que só o Liszt conseguia tocá-las. Aí ele fez uma versão um pouco mais simplificada delas. Mesmo assim, continuam sendo difíceis. Depois veio o Shostakovich, faz coisas mais difíceis ainda. Mas a grandeza da obra não é proporcional à dificuldade técnica dela, entendeu? Só que a dificuldade técnica existe, não é para um tour de force, como se diz, né? Um cavalo de batalha para exibição em concertos, mas sim porque aquilo que o autor queria dizer exigia essa complexidade técnica, né?
Então, vejam, a técnica nunca está contra a arte, nem a arte contra a técnica, pelo contrário, né? Um grande compositor tem que dominar muito da técnica da execução musical, né? O Chopin tocava bem piano, tocava muito bem, mas ele era tímido, então ele tocava baixinho, né? E o Liszt pegava as coisas do amigo dele, entendeu? E apresentava com aquele brilho todo dele, né? E dizem que o Chopin chegou a dizer o Liszt toca Chopin melhor que Chopin, né? Mas, claro, a fama do Liszt inicial veio porque ele era um grande concertista, executante, né? Mas ele perdurou basicamente por causa das composições dele, né? Das transcrições que ele fez para o piano, por exemplo, de óperas de Wagner, né? Então, essas pessoas se identificavam entre si, né? E isso é muito estranho. É isso que eu estava querendo apontar como um problema, entendeu? Le mieux, c'est l'ennemi du bon. Né? Essa expressão do Montesquieu, né? Ela é repetida pelo Freud, né? Desse jeito, o melhor é inimigo do bom. Mas no original, na verdade, eu acho que o melhor é o grande inimigo do bom. Mas, veja, geralmente isso é entendido como sendo o melhor, ele está preocupado com o bom e está tratando de aniquilar o bom. E eu acho que não é esse o sentido original, porque o melhor só se torna melhor na medida em que ele não se preocupa mais apenas com o bom e trata de fazer e produzir e apresentar a diferença entre aquilo que o bom consegue fazer e o a mais que ele consegue fazer. Tá? Agora, eu inverteria a frase. O bom é inimigo do melhor. Por quê? Porque o bom gostaria de ser melhor. E o bom geralmente não consegue ser melhor do que ele é. Então, se ele eliminar o melhor, né, ele vai conseguir aparecer como o melhor da época. E, ele não, e por isso que pode haver muito rancor e muita incompreensão contra o gênio melhor. Tá? Eurípides teve que fugir de Atenas. Né? Wagner teve que ir para o exílio. Né? O Chopin teve que sair da Polônia. O piano dele depois foi jogado janela fora, lá na Polônia. Né? Ele foi se refugiar em Paris. Né? Mas é estranho, por exemplo, o Robert Schumann tinha uma revista lá naquele pequeno grupo em torno de Leipzig, né, chamado Davidsbund. E nessa revista, nova revista de música, eu acho que chamava, no primeiro artigo, ele começa, surgiu entre nós um gênio, apareceu entre nós, saindo da Polônia e a caminho de Paris. E ficou uns dias aqui conosco. Um rapaz de 18 anos chamado Frédéric Chopin. Né? E o último artigo que o Robert Schumann escreveu diz: apareceu entre nós novamente um gênio. Brahms é o nome, Johann Brahms. Né? Também tem 17, 18 anos. Entendeu? Quer dizer, às vezes se percebe quem tem o excepcional talento. Mas, por exemplo, na Universidade Brasileira, né, eu só conheci o Florestan Fernandes, que foi capaz de pegar os melhores alunos para serem assistentes dele, numa época que só se tornava assistente na universidade que o catedrático convidava. Não tinha concurso público. Né? Então, esse
catedrático geralmente era mal preparado, né? Ele não tinha pós-graduação, não tinha curso no exterior, não tinha doutorado. Claro que havia exceções, havia bons professores também. Né? Ser bom não depende do título de doutor, necessariamente. Né? E esses catedráticos, em geral, convidavam quem não fosse capaz de ultrapassá-los. Né? Porque, veja, era muito chato para eles dizerem uma coisa na frente dos alunos e depois vem um assistente e tem vários desses alunos também e começa a dizer outras coisas. Né? Agora, por exemplo, o Husserl, ele teve como assistente o Heidegger, né? E e outros de qualidade também, entendeu? Quer dizer, e ajudou o Heidegger a conseguir um posto na universidade, entendeu? Ajudou, né? Deu chance para ele. Né? E o Heidegger procurou contato com pessoas de melhor qualidade entre os alunos dele, etc. Entendeu? Ele era muito aberto nesse sentido. Né? Agora, a questão do que seja o melhor, né, nessa estrutura de pensamento, né, é algo extremamente delicado, porque, vejam, de repente, você tem uma sociedade que tem a estrutura de uma pirâmide em que você tem uma oligarquia que manda, que tem todo o dinheiro, todas as terras, todos os poderes, etc. E o normal da história foi isso. Né? A noção de igualdade democrática, né, é bastante recente. Né? Tem o quê? 250 anos por aí. Né? Então, você não tinha essa noção de igualdade. Então, diga assim, a aristocracia procurava desenvolver o que ela chamava de seu bom gosto. Né? Então, o aristocrata aprendia danças, né? Ele aprendia a usar a espada, ele aprendia as artes, né? Ele tinha formação artística, tinha conhecimento, em princípio. Entendeu? Por quê? Porque ele queria, nesse bom gosto, ter uma marca da distinção de classe. Né? Vejam, isso chega ao ponto, por exemplo, se vocês olharem o Shakespeare, né? Os personagens de origem aristocrática falam em verso. To be or not to be, that is the question. Isso é um verso iâmbico. Iambo é um pré-latino em que você tem uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte. To be or not to be, that is the question. Tá? Eles até batiam o pé na antiguidade. Né? Mas quando aparece o porteiro no Macbeth, e o porteiro está bêbado, né? E ele é um cara do povo, não é um aristocrata, ele não fala em versos. Knock, knock, knock. Bate, bate, bate aí na porta. Tal. Quem é que está batendo nessa hora, me atrapalhando o meu sono, o meu descanso? Tal, entendeu? E ele se pergunta. Né? Mas é bem clara a distinção, né? E isso era exigido no teatro da época. Né? Então, essa noção, né, de que você tenha, diga assim, uma obra que tem algo a mais, né, que você lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, né, e não percebe, sempre tem alguma coisa a mais. Claro que tem erros nisso. Eu tive um professor que leu 27 vezes, diz ele numa entrevista, o São Bernardo Graciliano Ramos. Né? Se você lê 2 a 3 vezes aquela obra, você mais que sabe. Né? Mas ele não queria ver as limitações, por exemplo, do personagem narrador lá dentro e achava que aquilo era a sétima maravilha. Né? Tem outros que não veem as limitações de Machado de Assis ou a habilidade que ele teve em se identificar como mulato com o senhor dono de escravos, como é o Bentinho, né, no Dom Casmurro, que é o narrador. Né?
E por que ele fez isso? Que esperteza tinha nisso, né? Então, essa noção de você decifrar os enigmas que existem no texto ou na obra, né? Vejam, eu posso, por exemplo, saber que Gaudí era um católico daqueles da igreja pobre, entendeu? Que procurou arrecadar fundos para conseguir construir aquela catedral dele, que só agora está sendo terminada, né? E ele queria dar, me parece, uma visão do céu lá dentro daquela, né, a catedral, pelas luzes, nuances de cores, etc. Entendeu? Então, veja, eu posso me sentir elevado para aquela noção de céu que ele apresenta lá, entendeu? Como eu posso me sentir elevado de um outro modo. Por exemplo, a Beinecke Library em New Haven, da Universidade de Yale, que é a biblioteca de livros raros, ela é uma construção em forma quadrada, né? Com mármore colorido, de Carrara, coisa assim, que é translúcido, né? Então, quando o sol bate, aquilo cria uma atmosfera lá dentro que é mágica, né? Mas não é mágica religiosa, ela é mágica das grandes obras literárias que estariam guardadas lá dentro, tá? Então, veja, a questão do que é a grande obra, né? Se repete muito que seja uma obra em que se tenha o particular, a noção da conjunção entre o singular e o universal, tá? O problema é que esse universal tende a ser definido em termos escolásticos, das ideias que estariam na mente divina, tá? E que seriam puras formas, né? E isso é que é problemático. Isso não é universal, isso é uma crença determinada, né? E, portanto, se você define o singular em função desse universal, você vai ter uma determinada definição do singular também em função desse universal. Então, você tem que reformular todos esses fundamentos para poder realmente ver para onde é que você vai, né? E vejam bem, de certo modo, só vão poder ser grandes obras aquelas que estão no topo do pensamento de sua época, tá? Então, vejam, se um dos problemas, por exemplo, que a filosofia contemporânea está colocando como fundamentais, né, que é a questão da ultrapassagem daquele modelo de homem moderno, daquele homem que está aí com a sua subjetividade, querendo conhecer todas essas coisas, querendo ver a razão de ser de tudo, e ele, com isso, desenvolve a ciência, com a qual ele desenvolve a tecnologia e passa a dominar o mundo, tá? E nós estamos vivendo agora uma era em que o ser humano já alterou a temperatura do planeta. Que se ele continuar, por exemplo, derrubando árvores na Amazônia, a região de Brasília, do Cerrado, vai se transformar num deserto, ou num semideserto, tá? E isso já está acontecendo. A temperatura maior, o degelo e assim por diante, né? Cidades como Recife vão ser invadidas pelas águas do mar, porque o mar vai subir, né? Isso é a ação do ser humano. E o ser humano não está conseguindo se autocontrolar. Então, você vai ter que repensar o que você quer, em vez desse chamado homo faber, o homem que faz, entendeu? E que domina, que é a expressão da vontade subjetiva dele sobre o mundo, entendeu? Quer dizer, e não é meramente só preocupações ecológicas, sabe? Não, entendeu? Não é só querer preservar o ser humano porque eu preservo a natureza para que o ser humano se preserve. Não, há uma modificação necessária nesse animal que foi capaz de modificar a temperatura de todo o planeta, né?
Então, há 2 semanas ou 3 atrás, temos um ator que foi ver a Terra de cima, aos 90 anos. Em vez de falar que a Terra é azul, como o primeiro russo disse quando viu, ele disse: o céu é negro, entendeu? Não tem luz, entendeu? Então, nós vemos um céu azul por uma espécie de ilusão óptica da atmosfera terrestre. Quer dizer, não é só ilusão, mas é provocado por isso, entendeu? Então, nós estamos muito sozinhos dentro do cosmos. Não é nem cosmos, porque está cheio de explosões e confusões. Não é também o universo, entendeu? Nós não temos nem terminologia. Então, só estou querendo apontar para vocês que existe aí obras que teriam de ser feitas ainda, né? Que conseguissem expressar essa situação dramática da humanidade como ela se encontra. Tá?